Olá, pessoal! Eu sou a Laura Hofmeister, sou nutricionista, trabalho muito com comportamento alimentar e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a cultura da dieta. O que é a cultura da dieta, como é que ela se manifesta na nossa vida e nas redes sociais. Então, para começar, o que é a cultura da dieta? A cultura da dieta é a cultura que a gente vive, mesmo que talvez a gente não perceba sempre. É uma junção de crenças e mentalidades que hipervalorizam a magreza, a perda de peso e todos os comportamentos que levam a esse padrão estético. A cultura da dieta é formada por regras implícitas e às vezes regras bem explícitas de o que é certo e o que é errado fazer, quais são os comportamentos corretos e qual é o corpo que as pessoas devem almejar ter. Assim, fica enraizado na cabeça das pessoas, especialmente das mulheres, que existe um certo comportamento correto. Que, por exemplo, o certo é sempre estar de dieta, ou o certo é estar se cuidando. E a gente vai falar sobre esses termos adiante. O importante para a gente entender é que essa cultura da dieta acha que existe um certo e errado na hora de se alimentar e existe um certo e errado em relação aos nossos objetivos com o corpo. E como é que essa cultura da dieta se manifesta na nossa vida? Por exemplo, imagina que num escritório, na hora do lanche, uma pessoa vai lá e escolhe uma maçã para lanchar. As pessoas vão olhar para aquela maçã e dizer, nossa, fulana tá se cuidando, legal, fulana focada, queria ter o foco da fulana que tá escolhendo uma maçã. E se essa mesma pessoa, ao invés de escolher uma maçã, escolhe um pedaço de bolo de chocolate? As pessoas vão olhar e dizer, nossa, fulana se largou, né? Tá comendo um bolo de chocolate no meio do trabalho, em plena terça-feira. Fulana não cuida da saúde. Isso já é um exemplo bem cotidiano de como é que a cultura da dieta se manifesta. Ela insere esses julgamentos morais sobre as escolhas alimentares das pessoas e também das nossas. Uma coisa que une muito as pessoas é justamente falar de dieta. O assunto de comida, o que eu comi, o que a pessoa comeu, que dieta a amiga tá fazendo, quantos quilos ela já emagreceu, quantos quilos a gente engordou. Esses assuntos interessam muito as pessoas e unem as pessoas. Isso faz com que a gente não só fique sempre de olho no que os outros estão comendo, inclusive se você abrir o Instagram agora, vai notar que tem muita foto de prato de comida lá no Instagram. E até aí tudo bem. O problema é quando a gente insere esse julgamento moral, dizendo, aquilo ali tá certo comer, aquilo ali é um alimento que pode, aquilo ali é um alimento que não pode. Ou se a gente olha pro nosso próprio prato e compara com o do coleguinha, a gente diz, nossa, fulano tá comendo melhor que eu. Ou, nossa, eu tô completamente fora do foco se eu tô comendo isso e fulano tá comendo aquilo. Inclusive, as pessoas têm a tendência a se justificar pelo que elas comem. Percebam assim em ambientes, por exemplo, que tem amigas jantando. E eu falo amigas aqui porque realmente é algo que afeta muito mais as mulheres. Mas em um jantar onde tem um grupo de amigas jantando e aí uma escolhe a salada e outra escolhe o hambúrguer, quando a que escolheu o hambúrguer falar que ela quer hambúrguer ou quando chegar a comida dela, ela vai quase como se desculpar e se justificar por ter comido um hambúrguer, dizendo, ai, não, gente, não me julguem, ai, eu sei que eu tô fazendo errado, mas amanhã eu compenso, ai, não, hoje eu não aguentei, hoje eu mereci. A pessoa, ela tem essa vontade, assim, quase imediata de se justificar de por que ela tá escolhendo aquela comida, como se ela já soubesse que as pessoas vão julgar a escolha dela. Enquanto isso, né, a pessoa que comeu lá a salada com o franguinho tá sendo muito socialmente aceita, inclusive tá sendo muito enaltecida, né? Tipo, nossa, fulaninha é focada, legal pra fulaninha. Inclusive, eu como nutricionista passo muito por esse tipo de situação, porque as pessoas têm certeza que eu e qualquer nutricionista vai julgar o que a pessoa tá comendo. Então, assim, se tem festa e tem uma mesa de doce, e eu tô em volta dessa mesa de doce, as pessoas já vêm dizendo, meu Deus, perto da Nutri não, o que a Nutri vai pensar? Ou, ai meu Deus, Nutri come doce também, o que aqui da mesa de doce pode comer? Como se automaticamente eu já fosse impor esse julgamento no que as pessoas estão comendo, como se existisse diferença entre o que pode e o que não pode. E a gente vai falar mais sobre isso. A cultura da dieta também se manifesta na hipervalorização das pessoas que praticam esses hábitos. Quais são esses hábitos, né? Esses hábitos socialmente aceitos de fazer dieta, de fazer restrição, de treinar várias vezes ao dia e de, basicamente, buscar esse corpo que está dentro do padrão. E aí, justamente, do outro lado do espectro, quem não segue
esse tipo de comportamento acha que é fraco, acha que falta foco, falta determinação, porque considera que o correto seria estar seguindo esse tipo de comportamento. E aí, para ilustrar ainda mais como é que essa cultura da dieta se manifesta, tem um vocabulário gigantesco de palavras que se enquadram justamente nesse tipo de pensamento e mentalidade. Como, por exemplo, olhar para uma comida que não é tradicionalmente nutritiva e chamar ela de gordice, chamar de porcaria, ou dizer que, aquela comida ali só no dia do lixo. Dia do lixo é, assim, o ápice da cultura da dieta, né? Porque a gente não só tá chamando comida de lixo, mas a gente tá, por consequência, chamando o nosso corpo de lixeira. Que tipo de mensagem a gente passa quando a gente chama uma refeição ou uma comida, né, de lixo? Podem ser também termos bem inofensivos, como comida do bem, comida limpa. Isso faz parecer que são coisas positivas, mas na verdade, se a gente está dizendo que existem comidas do bem e comidas limpas, a gente está dizendo que também tem comidas ruins, que não podem, que não são saudáveis. A gente está criando essa dicotomia do alimento, ou seja, classificando alimentos entre o que pode e o que não pode. E isso é uma das regras que embasa a cultura da dieta. Inclusive, tem várias outras palavras que entram nesse vocabulário da cultura da dieta. Se vocês lembrarem de mais algumas, deixem aqui nos comentários pra gente seguir criando essa conscientização. E aí, nas redes sociais, a cultura da dieta fica muito evidente, mesmo que a gente não perceba de cara. Porque pensem, por exemplo, nas musas fitness. Elas ali estão totalmente vivendo, respirando e passando cultura da dieta quando elas falam que elas malharam, agora elas merecem comer, ou quando elas postam um prato de comida que é só salada, dizendo, né, foco, força, foco e fé, ou quando elas postam ainda uma comida que talvez não seja tão nutritiva, mas dizendo, é para isso que eu malho, como se, né, elas tivessem malhado para compensar essa comida. No contraponto, tem as pessoas que não são nada fitness. E tem piadas gordofóbicas e memes gordofóbicos que levam a ideia de que tudo que foge dessa cultura da dieta é errado. Então, por exemplo, uma pessoa que posta, sei lá, que comeu um bolo, ela vai lá e ela põe uma figurinha de uma baleia, dizendo, projeto baleia, como se automaticamente comer aquilo fosse fazer a pessoa engordar da noite pro dia. E ainda elas talvez escrevam frases tipo, o projeto verão ficou para o ano que vem. Elas novamente sentem aquela necessidade de se justificar pelo que elas comeram, mesmo que seja ali nas redes sociais. E o que isso faz? Esses dois tipos de comportamento, eles propagam essa ideia de que existe uma maneira correta e uma maneira não correta de se alimentar, que todo mundo deveria ter esse objetivo de comer certinho, ter uma alimentação perfeita para ir em busca desse corpo perfeito. Isso só cada vez aumenta mais a relação de culpa e ansiedade das pessoas com a comida. Elas passam a achar que se elas não comerem daquela maneira lá, elas estão comendo errado e isso leva a muita culpa, muita frustração e a relação das pessoas com a comida e com o corpo fica muito prejudicada. Sem contar nas milhares e milhares de fotos de corpos perfeitos que aparecem no feed de todo mundo o tempo inteiro, fazendo as pessoas acreditarem que aquele é o padrão, aquele é o correto e que elas precisam almejar ter aquilo, porque senão elas estão completamente fora da sociedade. E as pessoas às vezes nem conseguem levar em consideração que não só não precisa existir um único corpo padrão, a gente inclusive esquece o fato de que esses corpos, essas fotos, tem muito filtro, tem muito retoque, tem muito Photoshop, então não só a gente fica propagando um padrão único de beleza, mas é um padrão que para muita gente é inalcançável, inatingível, irrealista, porque muitas vezes ele não é nem verdadeiro. E aí, quando a gente vai olhar os comentários dessas fotos, o que a gente observa? As pessoas comentando, magra,
maravilhosa! Ou alguém comentando assim, ai, depois dessa até parei de comer. Isso é a cultura da dieta na rede social. E ainda tem aqueles projetos verão que começam a aparecer lá por setembro, mais ou menos, né? Dizendo, venha preparar o seu corpo pro verão, venha preparar o seu corpo pro biquíni, como se as pessoas precisassem de um corpo específico pra usar biquíni. Que nem aqueles projetos sem canga, sabe? Pra pessoa usar canga totalmente sem culpa e sem vergonha. Como se as pessoas tivessem que ter uma forma física específica e escultural para poder não usar canga sem vergonha. Isso é a propagação da cultura da dieta e, além disso, a propagação desse padrão de beleza totalmente inatingível. E aí vem uma questão super delicada da cultura da dieta. É que hoje em dia ela pode estar muito mascarada como a cultura do bem-estar. Que é essa ideia de não tô de dieta, eu tô só me cuidando. E qual é o problema aqui? É errado se cuidar? Claro que não. O problema é quando essa busca por autocuidado, que se diz uma busca por saúde, acaba sendo tão extremista e tão rígida que justamente foge da saúde. E aí a gente entra com alguns termos da cultura da dieta, ou essa cultura do bem-estar, que parecem mais sutis, né? Que é tipo, se cuidar, comer limpo, fazer um detox. Isso são termos que muitas vezes são usados na própria nutrição e que acabam levando a uma ideia de que a gente tem que estar sempre policiando o que a gente come e que a nossa alimentação tem que ser perfeita, tem que ser altamente nutritiva e só pode ter alimentos super nutritivos. E aí a gente propaga aquela ideia, aquela visão dicotômica do alimento, né? Que é aquilo de separar o alimento entre o que pode e o que não pode, o que é saudável e o que não é saudável. Então essa é uma parte da cultura da dieta que é muito mais difícil a gente conseguir identificar ou separar o que de fato é uma busca por saúde e o que é uma busca por saúde que já foi muito pro extremo, ficou muito rígida e pode prejudicar a relação das pessoas com a comida e com o corpo. Tá, e o que a gente faz sobre isso? A gente já descobriu o que é a cultura da dieta, como é que ela se manifesta, o que a gente faz agora? Infelizmente não tem como a gente erradicar toda essa mentalidade de uma hora para outra. Porque, como eu falei, ela tá muito enraizada na gente. A gente vive essa cultura de dieta o tempo inteiro. Ela se autopropaga há muitas décadas. Então, é muito difícil que a gente consiga, de fato, dizer a partir de hoje não tem mais cultura da dieta. O que a gente pode fazer é isso que a gente tá fazendo agora. É conversar sobre isso. Ficar cada vez mais consciente sobre como os nossos comportamentos frente à alimentação, frente a uma busca pelo corpo perfeito, pode estar influenciando a nossa relação com a comida e com o corpo. Inclusive, a gente pode seguir refletindo sobre o que tem por trás dessa nossa busca pela saúde. E será que essa nossa busca pela saúde já não virou algo justamente, talvez, o contrário de saúde? Porque saúde vai muito além da forma física, da mesma maneira que nutrição vai muito além do nutriente. Tem um componente emocional e afetivo nessas duas relações que merece ser preservado. Então esse foi o nosso vídeo sobre a cultura da dieta e se você curtiu e gosta desse tipo de assunto, aproveita para me seguir lá no Instagram, onde eu abordo ainda mais essa questão do relacionamento com a comida e com o corpo. E se você acha que tem alguma amiga ou alguma pessoa que possa se interessar por esse vídeo, pode estar precisando talvez assistir esse vídeo, encaminha para ela e a gente assim vai seguir mantendo viva essa conversa sobre o comportamento alimentar, sobre a cultura da dieta.